Esse podcast é um oferecimento meros menestréis. Escutem, quem contará a saga de Bjorn Ironside? Talvez apenas Odin, seu ancestral. Mas, apesar de não ser digno, eu o farei. Não sei vocês, mas eu passei a virada do ano assistindo a segunda parte da sexta temporada de Vikings, que saiu curiosamente no dia 31. Sem muitas delongas nessa apresentação, isso aqui é um review sobre o episódio 11, comentando também sobre o resto da temporada. Então fique esperto. Eu nem preciso comentar que esse episódio tem spoilers não só da sexta temporada, mas também de todas as outras 5 que tiveram antes. O episódio começa do jeito que faz mais sentido possível, que seria dando continuidade ao que aconteceu no episódio 10. No episódio 10, os russos invadiram a Noruega, a capital da Noruega. E os Vikings perderam. Então o Bjorn está sendo levado num barco para qualquer lugar. Provavelmente para Kattegat. Aí depois de dar um corte, ele vai pra cena no grande salão da capital, que não tem função nenhuma. Ela só serve para mostrar as consequências do último clímax. Porque você precisa entender o que aconteceu do final da batalha. Porque o final da temporada é literalmente o Bjorn levando uma espadada. Então você tem que entender o resto das consequências que teve aquela espadada. Que foi eles terem perdido a batalha, o Bjorn tá quase morto, eles prenderam o rei Harald, prenderam o Olaf e tá todo mundo lascado. O episódio não demora para começar a apresentar as próprias regras. Toda história tem regras. E quando você tem uma história que é razoavelmente episódica, por mais que ela seja extremamente contínua, cada episódio também tem que funcionar separadamente. Então cada episódio meio que tem regras sobre si mesmo. As regras desse episódio são: é impossível matar o Bjorn. O Hvitserk repete isso algumas vezes. É impossível matar o Bjorn. E ele também coloca aquele meio que sentimento de temos que fazer uma coisa antes que outra coisa aconteça. Porque o Bjorn tem que sobreviver e se recuperar antes que os navios dos russos estejam consertados. Aí ele meio que vai sempre colocando essa tensão. Nossa, será que os navios dos russos estarão prontos a tempo? Nossa, será que o Bjorn vai estar curado até lá? Aí assim você acaba construindo um episódio e vai dando a tensão progressiva. Porque ao decorrer do episódio você tá percebendo que o Bjorn não tá bem e ele vai morrer. Mas fora as muitas cenas que tem na cama do Bjorn, são muitas mesmo, fora todas essas cenas que tem na cama do Bjorn, tem várias outras cenas que servem pra fazer muitas outras coisas que vão se pagar mais na frente na temporada. Como, por exemplo, as cenas que desenvolvem pelo menos o comecinho do príncipe Igor. O Harald e o príncipe Olaf foram presos pelos russos na própria capital e eles decidiram que vão matar o Olaf, já que ele não é útil. Eles amarram ele numa cadeira, colocam ele assim num pier na praia e dão a tocha pro príncipe príncipe Igor. Quando dá a tocha pro príncipe Igor, ele começa com aquele mini desenvolvimento dele, porque no resto da temporada inteiro ele vai ter esse negócio meio de ele não gostar de matar pessoas. Por mais que a primeira frase dessa temporada seja ele dizendo que gostou da guerra, mas queria ter matado alguém. Aí quando ele tem todas as oportunidades de resolver o desejo dele, ele não consegue. Não sei vocês, mas eu interpreto isso de um jeito estranho. Ele quer matar pessoas, só que ele não consegue, ele não tem coragem pra fazer, ou não faz tanto sentido assim quanto a série quer provar que tenha. Tanto que essa cena tem um valor contrário às outras cenas do desenvolvimento do Igor. Todas as cenas do desenvolvimento do Igor é porque ele tem
pena de matar as pessoas. Ele tem pena pelo cara que acabou de cavar a cova que ele vai ser enterrado. Ele não fura ele com a espada porque ele está rezando e dizendo que tem família e tal. Ele tem pena do cara. Só que o Olaf é o contrário. O Olaf está pedindo para morrer. Pro Viking vai ser bom ele morrer, porque faz parte da filosofia deles. Então, no que isso acrescenta pro desenvolvimento do Igor? Se o desenvolvimento do Igor é sobre que ele, para ser o próximo rei, tem que aprender a matar pessoas, mesmo que essas pessoas que ele esteja matando tenham sentimentos e também sejam humanos, ele ver uma pessoa que deseja a morte é meio que totalmente contra o desenvolvimento dele, porque ele tá vendo um exemplo de uma pessoa que gostaria de morrer, uma pessoa que gostaria que ele fizesse algo que a matasse. Então, onde isso encaixa na parte do desenvolvimento dele? Em lugar nenhum, por isso que é uma cena hiper jogada, que infelizmente vai se repetir muito durante essa temporada. Não é só uma vez. Você tem vários momentos em que personagens mudam do nada. Um personagem tinha um comportamento ou uma ação, ele olha pro lado e, nossa, minha mente está completamente mudada. Isso acontece lá com o rei de Wessex, acontece com as duas esposas do Bjorn, acontece com aquele cara que quer ser o novo rei de Kattegat. Acontece com Aiva, acontece com o Ubi, acontece com o Witzer. Isso acontece com todo mundo. A pessoa simplesmente muda. Isso não tá tão errado assim pra história. Os personagens precisam mudar. Só que o ponto aqui são mudanças drásticas demais que não tem explicações tão boas assim. Por exemplo, o rei de Wessex, que eu sinceramente nem lembro o nome dele. A mulher dele chega e fala: você deveria atacar. Ele corta o cabelo, faz a barba e diz: é hora de atacar. Por quê? Ele até minutos antes era a pessoa mais pacífica de toda a série. Eu ia dizer toda o Essex, mas de toda a série ele era a pessoa mais pacífica que já existiu. Ele resolvia tudo com acordos, ele tentava ao máximo ser o mais diplomata possível. A mulher troca três palavras e ele: tá bom, é isso mesmo. Aliás, ainda continuando sobre coisas jogadas, é tão jogado o jeito com que o Harold escapa. O Harold tem um histórico muito desgraçado de fugir de prisões, mas esse aqui é mais jogado do que todas as outras vezes. Depois da cena do Olaf morrendo, que é aquele negócio meio dele ainda parecer com o Buda, ele junta as mãos e sequer grita porque ele meio que tá pegando fogo. O Aiva chega lá na cela onde era pra estar o Harold e ele não está lá. E isso nem nesse episódio se paga, ele vai se pagar 2-3 episódios mais na frente com ele chegando em Kattegat. Aí tipo, a série nem se dá o trabalho de mostrar o Harold meio que subornando um guarda pra você ver que, nossa, existem problemas no exército russo, eles não são tão como guerreiros inigualáveis que lutam pela justiça de seu próprio país. Mas não, o Harold simplesmente desaparece. A série poderia ter usado isso como um recurso para desenvolver muito mais coisa, só que é jogado fora, ele desaparece e tem uma pocinha de sangue no chão, que aliás, eu não entendi a colocação daquela pocinha vermelha no chão. Eu pensei, nossa, será que o Harold cortou a própria mão para fugir? Não, ele não cortou, ele só desapareceu. Não faz sentido nenhum. Depois desse conjuntinho de cenas, tem uma cena de um rei, que nesse episódio é razoavelmente importante. É o rei que tá chegando em Kattegat, e tá as duas mulheres do Bjorn sentadas nos tronos. Aí tem a ceninha dele chegando lá e dizendo: não, Bjorn, você em uma guerra vale não apenas por 100, por 1000 guerreiros. Que eu sinceramente não sei pra que isso serve. É uma cena, na realidade eu sei.
É uma cena pra dizer que morreu muita gente naquela última luta que você viu. Então, se tiver muita gente nessa próxima luta que a gente tá preparando, é porque esse cara aqui levou um bocado de guerreiro, tá bom? É muito pra justificar, olha, tem um bocado de gente, então foi esse cara que trouxe. Mas fora isso, esse carinha tem uma participação mais especialzinha no conjunto de cenas que serve pra fazer a encenação do Bjorn ter morrido. Mas isso é daqui a pouco, pera. Falando nisso, se você viu o episódio, você deve estar percebendo que eu não tô comentando nada sobre as cenas do Ubi na Islândia. Eu não quero falar sobre isso aqui. Se eu for fazer um review mais pontual, comentando sobre extremamente tudo, eu coloco o Ubi. Mas aqui não. O desenvolvimento do Ubi eu sinceramente nem entendo. Ele tem um lance muito forte de você parece seu pai, mas de vez em quando ele diz eu não sou meu pai. Ele tem assim, Vikings é uma série sobre Ragnar Lothbrok e seus filhos. Então, após, spoiler, a morte do Ragnar, ele tem que continuar dando prosseguimento à história de seus filhos. Então, ele mostra que do início ao fim da vida do Bjorn, do início ao fim da vida do Hvitserk, do início ao fim da vida do Ubi e do início ao fim da vida do Aiva. É principalmente isso. Então, meio que cada um dos personagens herda uma parte do pai. Não que a série deixe isso extremamente claro, mas cada um deles pega um ponto específico, um tempo específico da vida do Ragnar, que eles acabam se espelhando naquilo. O Bjorn viu o Ragnar desde jovem, enquanto para ele ainda era prazeroso entrar em batalhas, conquistar e essas coisas. Então, pro Bjorn, ainda é importante a honra, todo o sentimento e o entendimento que ele e o pai dele trilharam sobre o que é ser um lorde, o que é ser um rei. O Bjorn tem muito esse senso de eu sou o rei, respeito aos deuses, Aí, por exemplo, o Ubi herdou muito da parte do pai do explorador. Por mais que eu não entenda muito o porquê disso, ele herdou a parte de querer levar o seu povo para outras terras para cultivá-las e lá formar colônias e levar a cultura para outros lugares. Aí você pega o Hvitserk, que pegou o Ragnar na fase do vício. Então o Hvitserk só muda muito rápido e muito fácil e se vicia muito fácil em qualquer coisa. Essa é toda a personalidade do Hvitserk. E você tem o Aiva, que o Aiva teve toda a proximidade com o Ragnar na parte em que ele estava puto. O Ragnar estava puto com os deuses, estava puto com a vida, estava puto com tudo. Tem essa cena que eu lembro um pouco mais vividamente de quando eles estão em Wessex, que o Ragnar chega pra ele e fala: você é meu filho e eu garanto pra você que se você usar sua raiva e sua inteligência, todo o mundo conhecerá e temerá Ivar, o sem osso. E é muito disso que vem a filosofia do Ivar, que ele primeiramente queria muito a vingança por um jeito de externar toda a sua ira. Ele tem esse sentimento de ódio muito interno por ele ser aleijado, que eu não tenho total certeza de como é que isso funciona, mas ele tem. E pelas complexidades físicas que ser aleijado lhe proporciona, ele desenvolve a mente para conseguir pensar em estratégias, pensar em como fazer as coisas do jeito mais prático. Não prático, mas no jeito que morre menos gente dele e que morre mais gente do outro cara. Meu Deus, eu fiz um rodeio muito grande para falar que eu não ia comentar sobre o desenvolvimento do Ubi. Jesus.
Depois disso vão se suceder várias cenas para dar mais ênfase em várias coisas. Por exemplo, a cena que... Nossa, eu não vou lembrar o nome do cara, aquele cara que fica cego. O Skugamore, aquele cara lá. Que ele tá lá dizendo, não, os russos já estão no nosso portão. Nós temos que desistir, não sei o que. Aí ele leva uns tapas do Bjorn. Só pra ficar esperto. Toma uns tapas lá, não cuidou do negócio direito, leva tapa mesmo. E é o que eu disse, o que isso vai fazer é dar uma preparação maior pro que tá por vir. Porque até o cara que é, nesse instante, uma das pessoas mais próximas do Bjorn está desacreditando da capacidade dele e do seu exército de ganhar dos russos. Aí você tem, nossa, a esposa dele, que é uma bruxa, tal, não sei o que, tá sentada do lado dele conversando sobre um filho que ele provavelmente nunca vai ver, porque ele está morrendo, e coisas para entonar sobre isso. E depois o Bjorn morre. Eu tenho um problema com esse conjunto de cenas que faz a encenação da morte do Bjorn. Porque ele usa a esposa dele narrando alguma coisa primeiramente, ele usa a questão de idas e vindas do passado e futuro, com a cena da esposa dele depois da morte dele naquela câmara funerária, falando com o pessoal que tava lá e com aquela estátua. Não sei se eu posso dizer que aquilo é uma estátua, eu sinceramente não faço a mínima ideia de como é que aquilo funciona. Empalaram o Bjorn? Fizeram uma estátua dele, ele tá enterrado embaixo, ou aquele é o Bjorn? Eu sinceramente não faço ideia. Tá lá a principal esposa dele na sala, fazendo um discursinho, e tem as outras cenas, como a cena do outro rei conversando com os russos, que depois ele é assassinado, como é de preste na série. Só que esse conjunto de cenas, por mais de ser muito forte, ele tem um problema muito forte também, que é o resto da série. O resto da série completa, as 5 temporadas que tem antes, não ajudam nem um pouquinho pra essa cena específica ter o valor que ela precisa ter. Bora pensar comigo. Nesse momento, seria uma estratégia muito boa fingir de morto, igual o Ragnar fez lá nos Portões de Paris. E depois de você ver a estratégia do Ragnar de se fingir de morto, acordar, não sei o que, lá nos Portões de Paris, você meio que tá esperando isso do resto da série. Morreu alguém, você já fica meio com aquela pulguinha atrás da orelha. Isso aí vai renascer. Vai surgir do nada, vai plantar o pé na mesa e fazer, nossa, Cabral, sai um exército do braço. Aí acaba que o restante da série não ajuda nada pra isso. Porque por você já ter as informações de... O Bjorn estava pensando em uma estratégia de ganhar o mais fácil possível, porque ele tinha menos homens, eles já estavam na porta do reino, não sei o que. Enfim, o resto da série, como um todo, as 5 temporadas, não ajuda em nada nessa cena. Ela poderia ser muito mais forte se ela se desse muito mais tempo, que é uma coisa que ajudaria na realidade todo o resto da temporada. Só que não vale comentar aqui. Aliás, um ponto interessante que eu tinha comentado aqui é sobre uma coisa que eu percebi quando Aiva vai falar com o Vidente. Porque o Vidente é esse ser meio místico que tá desde o início da série conversando com os personagens e serve para criar expectativas sobre coisas. Ele basicamente é um criador de expectativa gigantesco, porque quando lá no início você ouve que o Ragnar vai ser gigantesco, ok? O Ragnar foi gigantesco. Ele dominou Paris, ele dominou a Inglaterra, ele chegou a lugares que nenhum homem jamais tinha chegado. Só que lá no início da série eles também dizem que os filhos de Ragnar serão maiores até que ele mesmo. Então você meio que já tá esperando isso. E é razoavelmente o que a série entrega.
E muito do que o Vidente fala, que é esse o meu ponto aqui, é sobre personagens antes deles mudarem, antes deles terem uma grande mudança. Por exemplo, nesse momento do Ivar, que ele diz que não vai contar o que vai acontecer, porque senão ele tentaria fugir do próprio destino. Porque mais lá na frente, depois de tudo que o Ivar passou, que vai fazer sentido aquele negócio de ele entrar no meio da guerra no lugar do Hvitserk. Naquele momento faz sentido. Só que se você volta pra trás e fala com o Ivar que tá sentado conversando com o Vidente, aquilo não faz nenhum sentido. E ele realmente tentaria escapar do próprio futuro, que seria se sacrificar no lugar do irmão. E isso acontece várias vezes. Por exemplo, vindo aqui de cabeça com o Rolo, que é uma das únicas cenas que eu lembro, do Vidente falando: se você soubesse do seu próprio futuro, você estaria dançando nu na praia. Que é sobre, basicamente, o que ele deve ou não fazer para se tornar o Rei Franco. Basicamente esse é o meu ponto. Mas, continuando com o lance do Bjorn, ele vai continuar fazendo toda a processãozinha de uma batalha. Eles são russos, os russos nesse momento eram cristãos, então eles estão lá, juntou o exército, que aliás é o exército mais organizado da série, parabéns. Ele junta todo o exército, muita gente mesmo. Aí ele começa a benzer um aqui, benze um ali, quando os cabas sobem no cavalo para ir pra guerra, eles olham pra frente e ao longe eles veem aquela careca branca. Também, mas é o Bjorn. O Bjorn anda devagarinho, com seu potrinho branco. Aliás, até o cavalo tá usando armadura, eu acho que é a primeira vez na série que isso acontece. Um potrinho branco, vai até lá na frente e todo mundo começa a ficar assustado. Eles tinham recebido a notícia que o Bjorn havia morrido. Todo o exército começa a ficar: nossa, caramba, o que tá acontecendo aqui? O homem não tinha morrido, por isso que a gente tá aqui, porque o herói dos vikings morreu. Nós só estamos atacando aqui porque ele morreu. Mas se ele tá vivo, nós não pode atacar. Aí levanta o sabichão lá no meio do exército e diz: não, isso é um truque. Eu provarei que ele tá morto. Ele vai lá, tira umas 5 flechas nele, e ele tá vivo. Que não é nada de surpreendente. Como eu falei, se você conhece o histórico da série, meio que não é surpreendente, nem um pouquinho. Não confunda, a cena é muito forte, ela é extremamente forte. Você tá vendo um cara governando lutando por seu país, tomando flechada por ele, segurando a própria vida no corpo com as mãos assim. Mas, se fosse melhor, eu chorava. É uma cena daquelas que você cai em lágrimas no chão e começa a gritar. Mas só se fosse melhor feita. Ela é forte, mas podia ser melhor. Aqui, o maior ponto a se comentar é do medo do exército. Porque depois das flechadas, eles têm certeza. Ele está vivo. E ele continua com as regras que ele deu lá no início do episódio. E o Hvitserk fala: eu disse, é impossível matar Bjorn Ironside. Por isso que ele chama Ironside. E daí vai se suceder com ele levantando a espada. Ele baixa a espada, aparece um exército atrás, eles tretam e eles ganham. Falando um pouquinho sobre a treta, a troca de ferrugem, que eles ficam se batendo lá com as espadas, tem uma coisa que me deu uma ânsia assim nas 2 vezes que eu vi essa cena. Porque eu assisti e depois reassisti para comentar sobre isso aqui. Depois do grande sacrifício do Bjorn, que mesmo praticamente morto apareceu no meio do campo para encorajar seus guerreiros em amedrontar o exército inimigo, tem uma cena de uma mina tomando uma flechada. Durante a série a gente viu várias mulheres guerreiras, mulheres que eram extremamente boas,
em batalhas, como a própria Lagertha, que é uma das personagens femininas mais importantes da série. Aí tem essa mina no meio dessa batalha que toma uma flechada. Nossa, eu iria adorar muito. E sinceramente, pra mim, isso é problema meu com essa cena. Ela seria 300 vezes melhor se a mina que tomou a flechada levantasse e continuasse lutando. Porque ia fazer sentido pra mim. Ia ser como se o Bjorn estivesse dando exemplo pro exército. Porque a mina acabou de ver o herói lendário de contos que ela ouve no bar. Hoje em dia não é tão interessante dizer que você ouve contos no bar, mas naquele tempo era bom, eram histórias lendárias. O herói lendário de toda a era viking acabou de se sacrificar por todo o país. Ela toma uma flechada e cai no chão. Não que eu aguente uma flechada, mas que pra mim essa cena seria muito, mas muito mais interessante se ela levantasse. Por tudo isso que eu acabei de comentar, eu só tô me repetindo. E do mais é isso. O Bjorn ganha, por mais que ele tenha morrido. Aí depois tem as cenas do enterro e 9 episódios depois, com muito bate-papo, muitas pessoas morrendo, histórias mal finalizadas. E é isso. Essa é a segunda parte da 6ª temporada de Vikings. Erros e mais erros, com times colocados no lugar errado, coisas que poderiam ter muito mais tempo, coisas que não deveriam ter tempo tendo muito tempo, e pessoas mudando do nada. Por exemplo, Nossa, eu não vou lembrar o nome do rei da... O rei da Rússia. Rei? Nem sei nem se é rei. Aquele cara lá que comanda o exército russo. O que fez ele mudar exatamente? Ele viu Jesus... Aí depois de ter visto o Bjorn, ele ligou o Bjorn a Jesus, ele tomou um porre e disse: ok, eu aceito tomar uma flechada no peito do meu sobrinho? Não tenho certeza se é sobrinho. Eu aceito tomar uma flechada no peito do meu sobrinho. Oh, tá bom, ele mudou do nada. Uns minutos antes ele queria treiná-lo pra ser um rei, não sei o que, não sei o que. Agora... Esse aqui é mais um ponto que eu escrevi aqui no meu caderninho, mas esqueci de comentar enquanto eu tava falando sobre essa cena. No conjunto de cenas que tem quando estão dando aquela suposta apresentação da morte do Bjorn, tem a cena com a espada fincada na areia do mar, da praia, na realidade. Aquela é a espada dos reis, uma espada que foi apresentada pra gente há muito tempo. Ela apareceu na primeira vez, se eu não me engano, na 2ª temporada. Segunda ou finalzinho da primeira, quando o Ragnar vira Lorde ou é rei agora. Eu sinceramente não lembro. E isso aqui não é um documentário certinho sobre o que eu tô falando. Enfim, ela apareceu muito tempo lá atrás e foi dada ao Bjorn quando ele virou rei. Quando ele virou rei de Kattegat, a espada dos reis foi entregue a ele. E é o que a gente vê, a espada que o Bjorn mais usa. Ele usa na cena incrível dele quase morto, levantando a espadinha pra cima e ordenando o exército. Se eu não me engano, na primeira invasão russa ele também usa essa espada. E nessa cena da praia, a espada tá fincada na areia da praia, que durante a série inteira significou desejo. Porque o desejo de Ragnar era viajar. Ragnar queria viajar pelo mundo e encontrar lugares com que ele pudesse não ter guerra. Lugares que ele não precisasse de rixas para definir como as coisas acontecem. Um lugar que ele pudesse cultivar e simplesmente viver. A praia significa desejo. Na primeira invasão russa, ele coloca toda aquela dinâmica do Ivar e do Bjorn conversando na praia, porque praia é desejo, o mar, olhar ao horizonte é desejar. Cada um ali tinha seus desejos, tinha o que perder e coisas que ele poderia conquistar com aquela vitória. E nesse momento, essa pra mim é a cena mais forte no conjunto dessas cenas que serve pra mostrar a morte do Bjorn, é o corte mais forte no meio.
Porque se você julga todas as colocações de praias, todo o significado na espada dos reis... Desculpa, eu tô um pouquinho gripado. E todas as colocações muito bem feitas que ela é posta, tanto a praia quanto a espada, essa cena é boa. Esse corte em si é muito bom. Pra mim ele funciona muito, muito bem. Mas o resto é o resto. Eu já dei muitos pontos sobre isso. E eu acho que eu comentei tudo que eu queria comentar. Então, obrigado por escutar esse podcast. Ele está disponível no YouTube, Spotify, Anchor, em vários lugares, em várias plataformas. Eu me sentiria muito feliz se você pudesse compartilhá-lo para que ele chegasse no máximo de pessoas possível, compartilhando a palavra dos vikings e não sei o que mais. E eu acho que é isso. Obrigado por escutar e até uma próxima.